E o papo da vez é virose. Que mamãe nunca saiu do consultório com esse diagnóstico? Eu fui conversar com a doutora Carla Malta, que é pediatra, para tirar várias dúvidas. É hora do nosso quadro Chama o Doutor. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Que mamãe nunca foi ao médico e recebeu um diagnóstico? Virose. A doutora Carla Malta, que é pediatra, nutróloga maravilhosa, que é mãe, está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora, estamos falando muito, ouvi várias vezes na escola do meu filho, em grupos de mães, Instagram, WhatsApp, etc. Recebemos várias perguntas sobre uma tal virose chamada pé, mão, boca? Mão, pé, boca? É isso mesmo? Exatamente. Quais são as características dessa virose, doutora? Realmente é causada por um vírus. A gente termina falando de virose, ele tem um tipo de vírus que é bem comum, que é o Coxsackie, né? Porque a gente não sai fazendo esse isolamento viral de forma rotineira, né? Mas é um diagnóstico clínico em que a criança ela apresenta bolinhas no corpo, principalmente na palma das mãos, na plantinha dos pés e na boca. Só que nós estamos vendo uma manifestação dele, né, que às vezes essas bolinhas elas estão apresentando no corpo todo, né? Então elas realmente precisam de uma avaliação médica para fechamento diagnóstico. Como é que é feito o contágio? Principalmente o contato. Virose, né? pega. Então, se meu filho está com virose, eu não devo levar ele para a escola, não devo ter contato com outra criança, de forma alguma, porque é contagioso. É contagioso, muito contagioso. Essa virose da pé, mão, boca, ela realmente pega muito fácil. Então, se a criança manifesta alguns sintomas, não leve para a escola, né? Porque vai passar para os outros coleguinhas. Doutora, tratamento para a virose é apenas o remédio para a febre? Isso, são sintomáticos, né? Então, por exemplo, as viroses, a gente está falando do pé, mão, boca. Às vezes a criança pode apresentar um certo prurido, uma certa coceira. Então, tá coçando, a gente vai lá, trata essa coceirinha também para aliviar a criança. E se tiver febre, a gente vai controlar a febre. Nós recebemos sempre uma recomendação para levar para o pronto-socorro. Em último caso, dá para tratar tranquilamente em casa sem ter que levar no pronto-socorro, doutora? Dá, porque assim, a maioria é benigno, né? Então a criança apresentando febre, uma febre que não é tão alta de início, né? Porque a febre também é alta de início que não é virose. Então ela pode sim abrir um quadro com a febre um pouco mais alta, mas se a mãe consegue controlar os sintomas febris em casa, a criança tá ativa, tá esperta, tá se alimentando bem, né? E quando passa a febre, ela fica normal, dá para a mãe ficar em casa sem sair correndo para o pronto-socorro para poder ser avaliada. Olha essa dica bacana, mamãe. Então acende o sinal de alerta. Doutora, a criança tá com febre. Banho é recomendado mesmo? Isso, a gente não faz a imersão no álcool, né? Isso aí não é de forma alguma. Não. É o banhozinho com a nossa torneira daqui, que a gente não tem uma água nem quente nem fria, mas sempre utilizando um banhozinho com a água com a temperatura menor do que a temperatura da criança, né? Que é essa temperatura normal que a gente toma banho, né? Porque se a temperatura for maior, a criança vai esquentar. E lembrar de que quando a criança está com febre, ela sente frio, então a tendência da gente é tentar agasalhar. E a gente não pode agasalhar no momento da febre. Até quantos dias, doutora, uma virose pode durar? Geralmente de 3 a 5 dias, uma semana mais ou menos, vai dependendo de cada caso. Isso. Só que assim, como eu estava falando, a criança ela pode abrir sim um quadro viral e de repente tem uma infecção secundária bacteriana. Né? Então, por exemplo, ela pode ter um pé-boca e de repente alguma bolinha infectar e ter uma infecção bacteriana que necessite de antibiótico. Aí é onde a gente fica na observação. Não teve melhora dos sintomas, procurar o médico. Procurar a doutora Carla, maravilhosa. Obrigada, gente. Tá aí, mamães, essas foram as dicas pra gente ficar de olho no nosso filho quando ele apresentar sintomas de virose. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. E por falar em saúde dos nossos filhos, que tal transformar aquele momento tenso da vacinação em um instante de muita tranquilidade? É só ir lá na Crescer Vacinas. E aí você também pode pedir em domicílio e toda
toda a equipe vai direto para sua casa com todo o conforto, com toda a segurança. Eles têm uma câmera frigorífica que leva e mantém a vacina na temperatura ideal para que seu filho possa ser vacinado em casa com a mesma segurança que é vacinado lá na Crescer. Eu fiz isso demais quando estava de resguardo, eu não queria sair de casa por nada nesse mundo, liguei para Crescer, eles foram lá, vacinaram meu filho, ele ficou protegidinho e eu quero sempre mandar um beijo maravilhoso, carinhoso para todas as meninas que fazem a Crescer Vacinas, que elas têm aquela mãozinha, ó, levíssima, para ficar uma vacinação sem traumas. Nosso papo agora é com especialistas no assunto. Nós lembramos, se você ligou agora à TV, a gente está falando de gravidez após os 40 anos. Estou aqui com a doutora Joeline Cerqueira, maravilhosa, que é ginecologista, especialista em reprodução humana, e o doutor Clíder Nopaes, que é fisioterapeuta e especialista em acupuntura. Tenho tantas dúvidas. Tenho aqui várias mamães, várias mulheres que mandaram mensagem pra gente. Vocês acompanharam com a gente no primeiro bloco, mamães com 40, até a Nedinha, né, com 60 anos, que relataram essa história. Doutora Joeline, posso começar com a senhora? Normalmente, alguns ginecologistas falam que gravidez com 30 anos já é considerada de risco. É isso mesmo, doutora? Sim, 30 anos é um pouquinho de exagero, né? Não é? É um pouquinho de exagero. A gente pode dizer que aos 35 anos os riscos começam a aumentar, né? Risco para mulheres que engravidam depois dos 35, depois dos 40, e um risco médio depois dos 30, principalmente para doenças mais crônicas que começam a aparecer nessa idade, ou mesmo que não apareçam na idade, pode aparecer só por estar gestante, como a hipertensão, a diabetes. É o risco maior que essas pacientes apresentam quando engravida depois dos 35 e principalmente depois dos 40. Existe alguma coisa que essas mulheres podem fazer para poder prevenir? Elas têm que, eu acho que até você comentou no bloco passado, essas mulheres têm que se preparar para a gravidez. Faz sentido isso? Uma coisa que a gente viu muito é porque todas aquelas que estavam conosco, elas falaram que cuidavam muito da alimentação, praticavam atividade física. Exatamente. E aí relataram. Existe uma relação, doutora Cris? É isso aí mesmo. Paciente que está no sobrepeso, obesidade, ela tem que emagrecer. Então, atividade física, uma alimentação saudável, certo? Favorece. Com certeza. É isso que orienta a paciente a se preparar antes de engravidar, em qualquer idade. Mas na idade mais avançada, isso vai pesar mais. Se ela engravidar saudável, se ela não tiver nenhuma doença de base, beleza. Se ela tiver uma hipertensão, se ela tiver uma outra doença, ela tem que estar com essa doença estabilizada. E o médico que acompanha, o clínico, ele tem que realmente falar para ela, você está autorizada a engravidar, porque também não adianta a paciente estar com a doença descompensada e engravidar, que aquilo dali vai trazer um transtorno para a gravidez dela. Uma outra dúvida é que normalmente a orientação das mulheres é assim, olha, você tenta naturalmente 6 meses até 1 ano e aí se não conseguir, vai procurar ajuda médica. Uma mulher com 38, 39 anos, ela deve esperar esse tempo todo também? Ou já buscar logo uma ajuda? Depois dos 35, se ela não tiver nenhuma doença, né, ginecológica, principalmente, porque algumas já sabem que tem uma doença que causa infertilidade. Né? Exatamente. Então, depois dos 35 anos, não deve esperar 1 ano, deve esperar 6 meses, desde que não tenha nenhum diagnóstico de uma doença. Mas vamos supor, ela já sabe que tem endometriose, ela sabe que tem obstrução tubária bilateral e já está lá beirando os 38 anos. Ela não deve esperar, certo? Mas se ela não tem diagnóstico, ela liberou naquele momento para engravidar depois dos 35 anos, ela pode esperar o natural em 6 meses. Entendi. Uma coisa que a gente viu também no primeiro bloco, o relato das mamães, é com relação a essa ansiedade, né? Então, assim, você busca, olha, eu quero engravidar, normalmente são mulheres empresárias, executivas, que planejam, tem tudo muito ali certinho, é tudo muito previsível, quero engravidar agora, esse mês, e aí não veio. E acontece essa ansiedade. A acupuntura pode ajudar, doutor? Pode sim, a acupuntura pode ajudar nesses casos, não só na ansiedade, como no próprio tratamento da causa da infertilidade e ajudar os tratamentos de fertilização. A principal queixa vai ser realmente a ansiedade, o estresse provocado pelo procedimento, porque, enfim, é um sonho grande, né? Todas elas relataram que era o sonho, que era o que elas mais queriam. É uma pressão envolvida, o senhor percebe isso? Tem uma pressão? Existe uma pressão própria, porque elas às vezes se culpam por conta de não conseguirem engravidar, mas não tem culpa nenhuma nesse processo.
Porque existem sim fatores que são modificáveis, mas os que não são modificáveis, a gente que vai ajudar. Né? E aí existe uma pressão da sociedade, existe uma pressão própria, e a gente pode sim ajudar a diminuir os níveis de ansiedade, os níveis de estresse, melhorar a insônia, por exemplo, que é comum quando se está muito ansioso. Né? A gente pode, você falou, doutora, por exemplo, dos fatores de risco relacionados à gravidez, né? A Neidinha foi minha paciente, ela estava aqui no primeiro bloco. Que engravidou aos 59, né? Isso, e uma das coisas que a gente pôde ajudar ela foi diminuir a pressão arterial. Ela descobriu que estava com a pressão um pouquinho alterada e a gente fez algumas sessões e a gente conseguiu normalizar a pressão arterial dela. Foi mesmo, doutor? Que bacana, que bom saber disso. Doutora, mais dúvidas. As crianças, agora a gente falou das mamães, a preocupação agora com os bebês, né? Eu já ouvi muitas vezes que a mãe vai engravidar perto dos 40 anos, a criança tem muita chance de vir com algumas síndromes. Faz sentido? Existe sim essa relação do aumento das síndromes com a idade, né? Então, a gente tem estatísticas que eu costumo mostrar para a mulher que está tentando engravidar depois dos 40. Então, ela precisa escapar da realidade. Então, a estatística já clássica mostra que aos 25 anos, o risco de uma mulher ter um bebê com síndrome de Down é em torno de 1 para cada 1.500 nascimentos, certo? Aos 43 anos, esse risco aumenta muito. A chance dela ter um bebê com síndrome de Down é 1 a cada 50 nascimentos. Opa! Então, assim, claro que a grande maioria nasce normal. É 1 para cada 50 aos 43. Um pouco menos aos 40, um pouco menos aos 35. Mas essa chance vai aumentando com a idade, certo? E apesar da grande maioria dos bebês nascerem saudáveis, essa proporção eu sempre passo para a mãe, certo? Ela pode ter a opção de, quando for fazer, no caso da fertilização in vitro, separar, por exemplo, esses embriões para ela descartar a possibilidade de ter um filho com alguma síndrome? Isso é possível, doutora? É possível, né? A reprodução entrou nesse campo também para isso. A gente pode fazer a biópsia do embrião, e é recomendada após os 35 anos e principalmente após os 40, porque o risco é maior, como eu lhe falei. Então, a gente faz uma análise genética daquele embrião antes de transferir. Então, é zero risco nesse caso? 99% de sucesso. Na medicina nunca tem o 100%, 0% ou 100%. Graças a Deus, todos que a gente fez, os bebês nasceram saudáveis, com essa indicação, após os 35 anos. Durante o processo de fertilização, também existe a possibilidade de acupuntura e fisioterapia nesse processo? Sim, com certeza. A gente começa a fazer o tratamento de acupuntura antes da fertilização em si. Antes mesmo? A gente começa a preparar a paciente para esse procedimento. É possível, como você me falou, a gente pensa na acupuntura como uma coisa alternativa para relaxar, para melhorar a insônia, mas inclusive no foco, na infertilidade, é possível? Sim, é possível. É importante a gente deixar claro que a acupuntura hoje a gente classifica como uma medicina integrativa. Nos últimos 20 anos a gente teve mais de 13 mil publicações, mais de 13 mil artigos científicos sobre a acupuntura em mais de 60 países. Então a gente está formando um corpo de evidência científica forte para a utilização de acupuntura em várias patologias. No caso da fertilidade, a gente precisa primeiro fazer a avaliação da causa dessa infertilidade ou dessa subfertilidade. E aí é um trabalho conjunto com o ginecologista, né? É um trabalho de equipe, né? A gente faz os exames, a gente faz a avaliação, essa paciente ela vai para a acupuntura, a gente faz o diagnóstico de acordo com a medicina tradicional chinesa, mas todo o tempo fazendo os exames de sangue, fazendo a ultrassom, fazendo o acompanhamento com o médico. Doutora Angeline, com relação ao parto, algumas mulheres com 40 e poucos anos, elas já não se sentem mais tão seguras para terem parto normal e optam por cesárea. É mais seguro ter cesárea após os 40 ou isso é mito? É porque, geralmente, após os 40, existem essas complicações que eu lhe falei. Mas vamos supor que a gravidez dela foi toda enquadrada num pré-natal de baixo risco, certo? Ela finalizou a gravidez sem nenhuma doença, sem nenhuma complicação, a termo, tamanho do feto adequado para a bacia. Isso não tem contraindicação dela ter um parto vaginal. Ela pode sim, se foi tudo normal e até às vezes uma hipertensão leve, controlada, uma diabetes controlada, mesmo que tenha aparecido durante a gravidez, também não contraindica o parto vaginal. Se assim ela desejar, hoje em dia,
o parto é mais um desejo da mãe, né? Ela pode sim entrar em trabalho de parto e vai fazer o acompanhamento como qualquer outra. Se indicar uma cesárea por uma desproporção, por algum problema durante o parto. Não tem a ver já com a idade, né? Não, não tem a ver, ela pode sim. Doutora, a gente recebeu aqui a dúvida da Natália Gomes. Ela diz que está com 35 anos e ela pretende ser mãe, mas ela não quer ter filhos agora. Ela fez um e-mail bem longo, mas resumindo, ela quer ser mãe, não tem ainda um parceiro fixo, ela tem ainda outras realizações. Se é viável ela congelar os óvulos para no futuro, com 40 e tantos anos, daqui a 5 anos, inclusive quando ela concluir os projetos dela aqui, ela possa ser mãe. Faz sentido isso, doutor? Sim, é viável. Hoje a medicina reprodutiva também evoluiu nesse campo. Mesmo que ela não queira ser mãe? Mesmo que ela não queira ser mãe. Ela vai congelar óvulo. É uma célula única dela, certo? Ela não vai congelar embrião. Então, isso é o congelamento de óvulos. Que o embrião já é unido com o espermatozoide, né? Seja com o parceiro ou com o banco de sêmen. Mas se não é o desejo dela agora engravidar, né? É uma estratégia muito boa, que tem aumentado, né? Principalmente com a nossa sociedade moderna, tem aumentado muito a procura nos centros de reprodução para o congelamento de óvulo. E a gente considera viável ainda a paciente fazer isso até os 38 anos. Sim. Tem um custo-benefício que vale a pena. Então, por exemplo, ela pode engravidar aos 43, mas com os óvulos de idade de 35, de 30 anos, Exatamente. Ela pode fazer isso para ficar segura. Exatamente. Então, diminuindo o número de síndromes, como você colocou. Então, é um óvulo mais jovem, né? E é carga genética dela, né? Sim. Então, isso eu considero Então, ela pode gestar aos 43 com a idade, com o óvulo de 30 e poucos anos. Exatamente. Gente, a medicina é uma reserva. Se ela vai usar, tudo bem. Se ela não usar, ficou lá. Se ela engravidou depois, encontrou o parceiro dela, ela pode a qualquer momento descartar, porque é óvulo, né? Não é embrião. O embrião é que não pode ser descartado. O embrião, né? que até já pode, mas tem uma certa... como é que eu posso dizer? Tem um tempo que ele tem que ficar lá, certo? O óvulo não. Qualquer momento ela pode descartar. Entendi. E fica como uma boa reserva. E fica como uma boa reserva. Daqui a pouco a gente volta então para tirar mais dúvidas sobre gravidez após aos 40 anos. Eu volto já já.